Como saber se Deus responde às nossas orações? A resposta a esta pergunta é que, na atualidade, não temos como saber de modo evidente que Deus esteja respondendo às orações. Muito embora possamos inferir com base nos resultados em nossa vida após esta oração, que se ajustam à expectativa esperada nas nossas orações. Muitas vezes parecer ser uma evidência de uma resposta, mas temos de ser sinceros em reconhecer que outros podem alegar que os eventos subsequentes, as orações podem simplesmente serem resultados de coincidências e que não surgiram ou resultaram de nenhuma ação divina. Pessoas podem simplesmente afirmar que os eventos que se seguiram após as nossas orações iriam ocorrer daquela maneira e com aqueles resultados, mesmo que não tivéssemos orado, e não existe nenhuma forma de refutarmos isso. Milhões de pessoas, em todas as mais diversas religiões, buscam em suas divindades alguma espécie de bênção, proteção e iluminação para suas vidas, e podemos observar que um grande número de seus aderentes afirma terem recebido muitas bênçãos, proteção e orientação vinda destas divindades, mesmo que estas tenham perspectivas e teologias completamente diferentes uma das outras. Os que não aderem ou comungam da mesma religião e que possuem uma teologia distinta das demais, têm dificuldade de aceitar que estas respostas, bênçãos e orientações, de fato, tenham vindo de alguma divindade ou ser divino real. Antes, afirmam que, de fato, os resultados obtidos ocorreriam por outros motivos que não de uma origem divina celestial. Assim, é fato que a crença na resposta à oração recai mais na esfera da credulidade do que, de fato, em uma prova inquestionável de que o evento ou a expectativa nutrida que se realizou não possa ter ocorrido por acaso. Pessoas apontam que muitas orações sinceras, nas quais se implora a Deus coisas de extrema necessidade e com situações para remediação realmente urgente, simplesmente em muitos casos, e não poucos, acabam não tendo a resposta esperada, principalmente sem que de alguma forma haja uma ação pessoal ou coletiva para que aqueles resultados se manifestem. Assim, temos de analisar estas questões sem estarmos com uma visão enviesada, preconceituosa, a fim de não sermos levados a defender uma perspectiva com paixão, deixando de levar em conta os fatos observáveis e passíveis de serem testados. Muitas pessoas afirmam que vieram a conhecer as verdades de Deus ao pedir a Ele que respondesse às nossas orações e nos conduzisse a alguém que pudesse agir como seus agentes e porta-vozes. E em inúmeras religiões, vemos pessoas afirmando que, poucos momentos depois, se depararam com situações e pessoas às quais as evangelizaram ou explicaram suas filosofias e elas, por fim, sentem-se desde então partícipes de uma comunidade ou fé que lhes trouxe a verdade. Diante disso, podemos observar a nossa dificuldade em provar de modo irrefutável e evidente as respostas às nossas orações. Significa isso que Deus não existe e não responda às orações? Não. Estritamente com base no já mencionado, não podemos provar que Deus não exista e não esteja a responder orações. Só significa que, se Ele o faz, não temos meios atualmente de provar isso. Shickley, talvez em um futuro tenhamos maiores esclarecimentos ou não em relação às provas de que Deus respondia às nossas orações. Longe deste texto ser uma propaganda ateísta ou agnóstica, é na verdade um convite à reflexão sobre as limitações e a finitude de nossas alegações em relação às provas de que Deus responde às nossas orações. Em relação à minha visão sobre a questão, sim, eu creio que Deus responde às nossas orações, mas não posso provar isso a ninguém além de minha própria interpretação e subjetividade em relação aos eventos pós-orações. Talvez em um futuro tenhamos maiores esclarecimentos, ou não, em relação às provas de que Deus respondia às nossas orações. Talvez alguém diga que não precisamos provar a ninguém que Deus responde às nossas orações. Basta que nós mesmos estejamos certos destas respostas em nossas vidas. Bem, é um direito das pessoas pensar assim, muito embora outras pessoas talvez queiram algum motivo pelo qual deviam aceitar sua proposta de vida teísta oferecida a elas
e, diante de uma impossibilidade de apontar motivos válidos, negar-se a levar a sério sua proposta. De qualquer forma, o tempo responde a todas as perguntas, mesmo que quando estas respostas chegarem, talvez não estejamos mais lá para receber o esclarecimento do tempo. De qualquer forma, só nos resta esperar.